Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 8.2, falando sobre os gêneros narrativos. Quando fala narrativo, já sabe que vai ser o quê? Contar uma história. Uma história vai ser contada. Dentro dessa história, teremos o quê? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, vamos lá, direto para a tela. Temos aqui o seguinte, né? Texto narrativo. É aquele em que se conta uma história, seja ela real ou fictícia. Seus elementos básicos são espaço, tempo e personagem. Outra característica importante da história narrativa é a presença de uma voz que conta a história. Quem é essa voz? De quem é essa voz? Do narrador. E esse narrador pode ser observador, ele ficar na parte externa, só observando, só vai narrar, tá certo? Ou ele pode ser narrador, personagem que ele vai praticar, vai pertencer à história, ele vai participar da história e vai ser narrado na primeira pessoa. E também pode ser onisciente, ele sabe tudo sobre os personagens, tá certo? A narrativa segue uma estrutura linear, começo, meio e fim. Isso se tiver um tempo cronológico, se tiver uma sequência temporal. Se for um tempo psicológico, esse daí, começo, meio e fim, não aparece, porque vai ser sempre assim, um momento está no passado, uma vez está no futuro, e assim sucessivamente. Gêneros narrativos, estrutura do texto narrativo. Então, como sempre, tem uma apresentação, tá? É o momento do texto em que o leitor é apresentado o personagem principal, que é o protagonista, que age dentro de um determinado tempo e um determinado espaço. O que mais que nós temos? Na parte do desenvolvimento, né? Nós temos aqui essa questão do conflito, que vai alterar a situação inicial. Sempre vai ter um conflito, e esse conflito vai ter que ser resolvido, tá bom? E esse momento fica mais o quê? Mais dramático, né? Mais assim que fica naquele, meu Deus, o que vai acontecer agora? Todo mundo quer saber logo o fechamento. Aí chega a parte do desfecho, né? A história caminha para o seu final. É a parte do texto em que o leitor conhece as consequências das situações, né, narradas, de tudo que aconteceu, e aqui no desfecho vai ser solucionado. Só um momentinho, só para molhar aqui a garganta. E aqui nós temos também as características do texto narrativo. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Aí você vai lembrar do quê? Do pente. E aqui esse esquema que vai auxiliar você a estudar, para facilitar o seu estudo, né? Texto narrativo, nós temos os personagens, né? São os seres que vão participar da história, vai interagir, vai ter o personagem principal, vai ter os personagens secundários, vai ter o vilão, vai ter o mocinho. E o enredo, né? É o encadeamento, né, dos fatos narrado do texto. Lá tem a introdução, desenvolvimento, clímax e o desfecho final. O espaço é o local onde se passa a história. E o tempo retrata o momento em que ocorrem os fatos. E o narrador, como já falamos aqui, que pode ser narrador personagem, vai narrar em primeira pessoa e vai participar da história. Observador, ele só vai relatar os fatos e vai ser narrado na terceira pessoa. E o onisciente, além de observar, ele sabe e revela tudo sobre os personagens da história. Tá certo? E assim finalizamos a nossa revisão e daqui a pouco as atividades. Olá, amadinhos! Estamos de volta, exatamente no momento das atividades, no momento do tirando dúvidas, resolvendo, né, a atividade de sala. Vamos aqui, então, para a nossa primeira questão. Leia o trecho do texto a seguir e classifique-o de acordo com o gênero, tá certo?
Olha o título. Aqui nós temos o lobo e o leão. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que, enfim, fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando no caminho ele cruzou com um poderoso leão, que, sem muita conversa, de um só bote, lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: você não tem o direito de tomar para si aquilo que, por direito, me pertence. E agora? Nós temos aqui, na letra A, gênero narrativo fábula, gênero lírico crônica, gênero épico anedota, gênero narrativo conto, gênero lírico poema. Então você vai escolher aí, né, o texto, né, o lobo e o leão. E olha só as características de seres inanimados trazendo o ensinamento, né? Aí você já percebe lá no finalzinho que tem uma moral da história. Você não tem direito de tomar para si que por direito me pertence. Sempre dando uma informação, uma dica. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a fábula, letra A, tá certo? Muito bem. Para a próxima questão, nós temos aqui vários gêneros textuais, tá certo? Tem um poema de Manuel Bandeira, O Bicho. Tem aqui um selo, não é mesmo? E tem uma receita culinária. Vão observando. Nós temos aqui um fragmento da história, né? Tanto que aqui já veio, né, com um gabarito e tem uma informação. E qual seria, né? Falando dessa questão do gênero narrativo. É claro que você já ia aqui, né? Em suas mãos depositei a minha vida e me entreguei completamente. Assinei com minhas lágrimas cada vez que lhe dei como se fosse confetes de um carnaval que não brinquei, mas a cabeça apaixonada delirou. Então, Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima. Esse livro foi trabalhado com vocês no primeiro ano, certinho? Então, já está com gabarito, passando para a terceira questão. Olhou pela janela e viu que o silêncio da rua parecia anunciar algo. Não sabia se era pressentimento ou apenas o vento mudando de direção, mas teve certeza de que aquela tarde não terminaria como as outras. Então, aqui é um trecho fictício inspirado na linguagem de contos modernos. Então, o fragmento acima apresenta uma situação breve, centrada em um momento significativo e carregado de expectativa. Considerando suas características formais, esse trecho se aproxima de qual gênero narrativo? Então, nós temos aqui, letra A, romance, pois desenvolve múltiplos conflitos distribuídos ao longo da narrativa. B, crônica jornalística, pois revela fatos reais do cotidiano urbano. C, novela, já que apresenta uma estrutura episódica e extensa. D, conto, porque focaliza um instante decisivo e sugere um conflito concentrado. E, romance histórico, pois reconstrói um acontecimento passado amplo. Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui, né, no caso, a letra A, que desenvolve múltiplos conflitos distribuindo ao longo da narrativa. Próximo. Um escritor destaca-se pela produção de gênero, conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero. Aí você tem aqui épico, lírico, poético, dramático ou narrativo. Então, o que está dizendo assim? Um escritor destaca-se pela produção do gênero, conto, crônica e romance. Então, a produção está relacionada a qual gênero? A, B, C, D ou E, se fala de conto, se fala de crônica, se fala de romance, você sabe que já conta uma história, que
certo? Então, letra E. Certinho? E agora, amadinho? O nosso decolando. Exatamente, o decolando para o futuro. Vamos decolar, vamos treinar, é um momento de treino, certo? E a banca do Enem sempre vai cobrar obras literárias. Vai trabalhar essa questão dos gêneros literários. Tudo vai ter a ver. Tipologia, né? Tanto que lá na redação, qual é a tipologia que é cobrada? Você já sabe que é dissertativa, argumentativa. E você já conhece, né, as características desse texto. É a redação. Você apresenta o quê? Uma tese, defende essa tese até o final. Com quais argumentos? Aí você coloca, né, argumento de autoridade. Por quê? Você pode usar uma citação, você pode fazer até uso de algumas obras que já foram lidas, algum fragmento do livro, cita lá, lá de Vidas Secas, lá de Iracema, mas vai contextualizar com a temática que está sendo desenvolvida. Sempre fazendo essa relação, tá bom? Então, aqui no Decolando para o Futuro, você treina, você pratica, você vai adquirindo habilidade para resolver as questões. Somente no componente de língua portuguesa? Não. Você aqui vai auxiliar você na parte lá da matemática, né? Física, química, biologia, de todos os outros componentes também. Então, vamos lá para a nossa questão do decolando. São características de gênero narrativo. Nós temos aqui, letra A. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. O gênero narrativo apresenta um enredo, no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, um clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo, narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. D. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em formas de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. E o gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de prosa, contando somente histórias fictícias. Então, quais são as características do gênero narrativo? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra C, certo? O gênero narrativo apresenta enredo, no qual existe uma situação inicial e modificação da sua situação inicial, um conflito, um clímax e um epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo, narrador, tempo, lugar, enredo, a situação e as personagens. Certinho? Muito fácil. E agora, falando, né, saindo aqui das questões, das atividades, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso clube de leitura. Na unidade 1, nós temos Iracema. Esta obra é de José de Alencar, é um romance que pertence ao quê? Ao romantismo. Tá certo? É o estilo literário, né? Estilo literário, momento literário, período literário, romantismo. José de Alencar é um escritor que ele escreveu romance urbano, romance histórico, romance regional e romance indianista. Iracema faz parte da produção indianista de José de Alencar. Além de Iracema, nós temos o Guarani e o Birajara, todas obras indianistas. O que José de Alencar traz, né? Ele quer mostrar aqui o período, né, que o colonizador chegou ao Brasil, né,
E o que aconteceu? Foi tomando posse. Tanto que Iracema, se você for analisar a obra, ela deixa o seu povo e vai viver com o seu amor. Quem é o seu amor? O europeu. E a partir daí, desse encontro, o que acontece? Ela é engravida. Só que naquele período ele viajava muito, ela depois ficou muito sozinha. E ficou lá na praia, curtindo, né, o momento da sua gravidez, ficou fraca porque ela era apaixonada por Martim. Quando Martim chega, né, dá o retorno, né, para o encontro de Iracema, ela já está lá, deitada, praticamente sem força, e entrega ao seu filho, que é o Moacir. Você já leram essa parte aí? E aí, qual é a conclusão que você tem? Nós vamos debater isso, né, dialogar, conversar bastante, né, quando chegar o momento do clube de leitura. E essa obra, Iracema, ela foi publicada em 1865, tá bom? Aí você já vai pegar, idealiza a mulher. Tem essa questão indianista, coloca meu Deus, José de Alencar. José de Alencar, ele usa sempre os personagens, né, para contar naquele período colonial mesmo, né? Quando aconteceu essa questão da população, a miscigenação, certinho? E aqui, ó, um trechinho para vocês falando sobre a questão da obra. Vamos lá na tela? Então, Iracema, ela é composta de 33 capítulos, possui grande valor estético e histórico, faz parte da trilogia, né, de José de Alencar, porque Guarani, Ubirajara e Iracema. Relata a história do amor entre a Índia, Iracema e o europeu, Martim Soares Moreno. O romance começa porque Martim ficou encarregado de colonizar a região, que é a atual Ceará. Foi ali que ele conheceu Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. No primeiro capítulo, retrata o final da história, quando Martim e seu filho Moacir deixam as terras do Ceará, certinho? Então, aqui um pouquinho para vocês sobre a obra, né, do clube de leitura. E a mensagem do dia, nós temos o seguinte: você é mais valente do que acredita, mais forte do que parece, está mais preparado do que você imagina. Tá certo? Autor desconhecido. Deixo essa mensagem para vocês, certinho? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.